Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Equilíbrio Cursos. Vamos continuar com o GIMP 2.10.2, né? Vamos continuar vendo as ferramentas. Hoje nós vamos ver essa terceira fila aqui, com exceção da ferramenta de transformação unificada, porque eu acho que essa ferramenta merece um vídeo próprio, que ela é uma ferramenta que une várias outras e ela acaba ficando um pouco complexa. Então eu vou fazer um vídeo só para essa ferramenta, tá? Nós vamos nos focar nessas quatro aqui hoje: a ferramenta de medidas, de movimento, de alinhamento e de corte. Então vamos começar com a ferramenta de medidas. Autoexplicativa, ela te dá algumas medidas caso você ache necessidade de pegar medidas. Então se eu clicar com o mouse e arrastar o botão clicado, você pode ver que eu criei aí um ângulo que ele me mostra e essa linha reta do tamanho que eu quiser. O que é que essa ferramenta faz para você? Ela te dá informações. Você pode ver aqui na telinha da direita uma janelinha escrita medidas, tem a distância, já vou explicar a distância do que, o ângulo que a gente está vendo aqui, né, o símbolo universal do ângulo, largura e altura. A largura da sua linha que você está criando, veja que conforme eu jogo a minha linha para a direita, a largura aumenta, e a altura também da linha que eu estou criando, conforme eu jogo para baixo, a altura aumenta ou diminui se eu colocar para cima. Agora, esse ponto distância se refere à distância desse ponto inicial, de onde eu comecei a clicar o meu mouse, arrastar, até esse ponto final. Então é uma distância, nesse caso, em pixels. Você pode ter uma necessidade de calcular a distância em pixels de uma imagem até a outra, ou do ponto de uma imagem até o outro ponto. Então, basicamente, essa ferramenta é isso. Ela te dá medidas. Se você clicar em usar janelas de informações, essa janelinha aparece, se você deixar ela ticada. Se você não deixar ela ticada, essa janelinha não aparece, aí você pode ver informações aqui na barra de status, embaixo, bem embaixo aqui. Outras duas coisas importantes, ou três na verdade: se eu estou arrastando a minha linha e seguro o Ctrl, ele faz incrementos no meu ângulo no valor de 15 graus. Cada vez que eu mexo o meu mouse, ele vai aumentando ou diminuindo 15 graus com o Ctrl segurado. Agora, se eu clicar o Ctrl antes de arrastar o ponto final, eu posso criar uma guia. Veja, eu estou segurando o Ctrl no meu teclado e coloquei o mouse bem em cima do ponto final do meu ângulo. Veja que ele se transforma numa setinha para baixo com dois tracinhos. Isso quer dizer que ele vai criar uma guia horizontal. Deixa eu arrastar aqui para ver melhor. Seguro o Ctrl e clico no ponto final, criei uma guia horizontal. Se eu segurar o Alt e colocar o mouse no ponto final, ele cria uma setinha para a direita com dois tracinhos na vertical, ou seja, eu crio uma guia vertical. Se eu segurar o Ctrl e o Alt ao mesmo tempo e clicar no ponto final, eu crio uma guia horizontal e uma vertical. Então essa ferramenta também é muito útil para você criar guias. Agora eu vou apertar Ctrl mais Z no meu teclado para apagar essas guias, né, desfazer o que eu fiz. E vamos para a próxima ferramenta, que é a de movimento. A guia de movimento, a ferramenta de movimento, não tem segredo, você move a sua camada ativa, né, nesse caso, ou você pode mover outras coisas, como por exemplo, seleção. Se eu clicar em seleção e criar aqui uma seleção qualquer, vou criar uma seleção qualquer aqui. Volto para a ferramenta de movimento e está na opção mover seleção. Então eu posso mover a minha seleção. Se eu clicar para fora da seleção, eu ainda estou movendo minha seleção. Não posso mais mover as camadas. É isso que essa opção faz. E se eu clicar em vetor, eu não tenho nenhum vetor aqui para mostrar, mas nós já mexemos com a ferramenta de vetor. Então se você tiver um vetor criado e não estiver com a ferramenta de vetores selecionada, mas sim a de movimento, você pode mover o seu vetor da mesma maneira que eu mostrei que ele é movido no vídeo em que eu falo sobre vetores. Que, aliás, não é um vídeo sobre vetores, é o vídeo sobre ferramentas, o vídeo número 2, que eu me lembre. Voltando para a camada, a opção de mover camada. Eu tenho as duas opções: pegue uma camada ou guia. Eu posso pegar uma camada e simplesmente mover ela. Estou movendo a que está selecionada no momento, mas eu posso pegar uma outra camada que não necessariamente esteja selecionada e mover ela também. Então eu posso pegar camadas que estejam visíveis na minha imagem. Ou eu posso pegar essa opção, mover a camada atual, que aí eu só vou mover uma camada. Vou mostrar para vocês. Eu vou mover essa camada que está selecionada na guia de camadas. Estou movendo ela. Se eu tentar pegar a camada de baixo, como eu fiz agora de pouco, eu não consigo. Eu vou continuar movendo a camada atual que está selecionada. Mas se eu selecionar aqui no cantinho a camada de baixo, aí eu posso mover ela. Tentar mover outra camada não vai dar certo.
tentar mover a branca não vai dar certo. Eu tenho que vir para a pegue uma camada ao guia, que aí eu posso mover as outras camadas de maneira mais livre. Vamos para a próxima ferramenta, que será ferramenta de alinhamento. A ferramenta de alinhamento pode ser muito simples e pode ser muito complicada também. A primeira parte é muito simples. Veja que ela tem as opções relativo a primeiro item, imagem, seleção, camada ativa, canal ativo ou vetor ativo. Essas são as opções que você vai selecionar alguma delas, que vai ser o seu ponto de referência. Então, por exemplo, se eu usar a ferramenta de alinhamento e deixar relativo a imagem, eu vou poder selecionar uma camada, clicar aqui em alinhar centro do objeto e meia altura do objeto, e ela está centralizada conforme o todo, conforme a minha camada, conforme a tudo que está sendo exibido. Mesma coisa com a camada que está pintada em branco. Agora, se eu selecionar, por exemplo, relativo a seleção, vou criar uma seleção aqui, no meio do nada. Volto para a ferramenta de alinhamento. Se eu deixar selecionado em relativo à seleção, vou clicar na camada branca e selecionar ela. Veja que a hora que eu clicar em alinhar centro do objeto, ele vai centralizar minha imagem conforme essa seleção que eu criei. Mesma coisa, alinhar meia altura do objeto. Pode ver que saiu ali do centro da imagem toda. Se eu clicar aqui, ó, alinhar lado esquerdo do objeto, veja que o lado esquerdo da minha imagem está alinhada conforme o lado esquerdo da minha seleção. Mesma coisa, o lado direito ele vai fazer o lado direito da minha imagem alinhado ao lado direito da seleção. Essa opção relativo a, você escolhe o que você vai usar como referência para fazer o alinhamento das suas imagens. Desfiz a seleção apertando Ctrl Shift A. Se eu escolher, por exemplo, relativo à camada ativa, eu tenho a minha camada que está pintada em branco selecionado. Isso está simbolizado por esse quadradinho branco aqui bem no cantinho da camada pintada em branco. Deixo lá, relativo à camada ativa, e ponho aqui, seleciono uma camada cópia de fundo, que é a camada de baixo, pintada em preto, e eu apertar as opções aqui de alinhamento, ele vai alinhar com relação a essa segunda camada que eu selecionei. Isso funciona para todos esses botões. A parte um pouquinho mais complicada vem agora, na questão de distribuir. Deixa eu mover as camadas aqui um pouquinho para você ver como é que funciona. Eu tenho 3 camadas, uma branca, uma preta e uma vermelha. Então eu posso pegar a minha ferramenta de alinhamento, clicar em uma camada, segurar o Shift no meu teclado e clicar nas duas outras que eu seleciono todas. Agora, distribuir. Ela tem as opções aqui, desvio X e desvio Y. Então você vai distribuir as suas camadas selecionadas em relação a alguma coisa. Veja que com o desvio X e Y em 20, se eu clicar aqui, por exemplo, em distribuir lados esquerdos, fica um espacinho entre uma camada e outra. E aqui, distribuir lados de cima. Veja que eu tenho uma distribuição das camadas uniforme, baseado no desvio X e Y. Então, se eu mudar para 30 e 60, agora se eu fizer de novo as mesmas ferramentas, você pode ver que a distribuição está uniforme, mas de acordo com o botão que eu cliquei. Na esquerda, tá tudo desvio de 30 pixels e em cima tudo desvio de 60 pixels. Então, você pode determinar isso. Mesma coisa. Se eu clicar as outras opções, vai ter diversas coisas que você vai ter que aprender, você vai ter que xeretar. Eu mesmo não entendo perfeitamente essa parte das ferramentas. Eu mal uso elas, para dizer bem a verdade. Mas o pouquinho que eu entendi dessa ferramenta, eu tô mostrando aqui para vocês. Então, fechando esse pedaço, deixa eu colocar tudo alinhado de novo. Vamos para a ferramenta de corte ou guilhotina. Tem diversas opções de ferramentas que você já viu, que eu já mostrei nos vídeos passados, que são mesmas opções de, por exemplo, ferramenta de seleção retangular. Tirando o modo, veja aqui embaixo, ó, praticamente as mesmas opções. Então, se eu selecionar a guilhotina, o que é importante pra gente é que você pode redimensionar a sua camada, e esse redimensionamento pode ser tanto para mais quanto para menos. Então, se eu quiser diminuir a minha imagem toda, eu não clico em nada, simplesmente arrasto aqui, ele vai mostrar para mim como é que vai ser o tamanho, eu aperto Enter, a minha imagem está redimensionada. Ctrl Z no teclado. Se eu selecionar essa opção somente a camada atual, eu só vou redimensionar a camada que estiver selecionada aqui na direita. Então, se eu deixar a camada de cima selecionada, fizer o redimensionamento e apertar Enter, veja que somente o branco foi redimensionado. Então, você pode selecionar qual camada que você vai querer redimensionar. E essa opção permite crescimento, preencher com. Você pode preencher com alguma coisa. Então, para demonstrar, vou fazer o seguinte aqui, essa parte. Eu vou pegar preencher com cor de fundo, por exemplo. Eu estou aumentando a minha camada. Aqui eu faço
um recorte maior do que a camada, aperto Enter, preenchi essa parte de fora com a cor de fundo que está selecionada aqui nas minhas cores de frente e fundo, entendeu? Então é a partir daqui que você vai escolher com o que você vai preencher esse aumento dessa camada. Cor de primeiro plano, cor de fundo, branco, transparência ou textura. Então fica a seu critério. Quando você estiver aumentando a sua camada, fica a seu critério como que você vai preencher essa parte extra da camada que vai surgir. E é basicamente isso para essa ferramenta, porque as outras opções, como eu falei, eu já mostrei para vocês. As opções de ferramenta de seleção são as mesmas coisas, não muda quase nada dessas questões, somente camada atual, permitir crescimento, expandir a partir do centro já tem, vocês já sabem como é que é, fixar de algum aspecto também vocês já sabem o que é, aonde ela vai estar posicionada, qual vai ser o tamanho, tudo isso está explicado no primeiro vídeo das ferramentas. Funciona exatamente do mesmo jeito das ferramentas de corte. Então, gente, como eu falei, a ferramenta de transformação unificada vai ter um vídeo dedicado, nós não vamos ver aqui nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo inteirinho só para ela, porque ela tem bastante coisa nova, ela é uma ferramenta nova do GIMP. Vai ser um vídeo dedicado só para essa ferramenta, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido, espero que estejam curtindo a nova série iniciante no canal de GIMP 2.10.2. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar um like para ajudar o canal a crescer. Compartilhe com seus amigos de trabalho, com quem você acha que esses vídeos podem ser interessantes, quem esteja querendo aprender sobre GIMP. E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho aí, quem sabe o YouTube te avisa quando eu solto vídeos novos. A gente se vê no próximo vídeo e até lá!